noite. Boa noite. Então, gente, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. No final da aula de hoje eu dou os avisos, alguns avisos que sobre esse período final de ano no contexto do nosso curso, tá bom? Pessoal, fazendo um rápido apanhado aqui do que foi visto na aula passada, onde a gente começou a parte de IPv6, nós vimos todo o contexto de uso do IPv6 causados pelos problemas do desabastecimento de endereços IPv4, até pelo próprio formato do endereço IPv4, com o fornecimento de apenas 4 bilhões de endereços. E isso só não foi um problema mais cedo por causa do uso dos IPs privados e a conversão utilizando o protocolo NAT para IPs públicos. Então, o contexto que a gente tem hoje em dia é o uso de IPv4 e IPv6. E aí existem algumas técnicas que são utilizadas atualmente para o uso em conjunto do IPv4 e do IPv6. A pilha dupla, onde as redes e toda a parte de infraestrutura vai executar tanto o protocolo IPv4 quanto o protocolo IPv6. E essa é uma técnica interessante porque é possível a conectividade nativa de IPv6 da origem até o destino. No tunelamento, que é outra técnica, se for transportado para uma rede IPv4 ou uma rede IPv6 e as origens forem de um IP distinto, IPv6 ou IPv4, nos pacotes, certo? No caso do transporte de uma rede IPv6, de um pacote de uma rede IPv6 para outra, por meio de uma infraestrutura IPv4, todo o cabeçalho IPv6 ele vai ser transportado dentro do payload do IPv4, ou vice-versa, se por acaso for o contrário, tá bom? E por fim, a última técnica utilizada é a de tradução ou conversão, onde um protocolo chamado NAT64 ele faz exatamente a mesma coisa que o NAT tradicional faz. Ele faz a conversão daquele IP, seja ele IPv4 ou IPv6, para a rede correspondente. Então, por exemplo, se nós temos uma rede somente IPv6 que vai se comunicar com a rede somente IPv4, ele vai fazer essas conversões de IPv4 para IPv6 e IPv6 para IPv4, tá bom? A gente viu também a parte de representação do endereço IPv6. No IPv4 nós temos 4 campos de 8 bits e no IPv6 ele dobra, lembrem bem desse detalhe. 8 campos de 16 bits. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, Natália. Só continuando aqui, tá certo? E aí, o endereço IPv6 totalizando 8 campos de 16 bits, ele vai ter 128 bits no total. Esses campos, cada um desses 8 campos, eles estão em formato hexadecimal, indo de tudo 0 até tudo F. Ok? Aqui embaixo alguns exemplos de endereço IPv6. Certo? A gente viu também algumas regras para deixar o endereço IPv6 mais compacto. Por quê? Porque ele, como ele é muito grande, para a gente endereçar as estações, ou até mesmo para a questão de documentação, layout, na topologia lógica da rede, não fica interessante a gente usar o endereço completo, certo? Então existem duas técnicas para deixar o endereço IPv6 mais compacto. A primeira, como a gente já viu, é a omissão de zeros à esquerda, e a outra é a representação de sequências de zeros por dois pontos duplos, certo? E aí, só para a gente ressaltar aqui, vocês têm aqui embaixo nessa tabela
o endereço preferencial e a sua forma compactada embaixo, com a omissão de 0 à esquerda e também a substituição do trecho, onde tem 3 campos, tudo com 0, e o último 0 à esquerda lá no 200, no último campo, eles são omitidos pelo 2 pontos duplos. A gente viu também os tipos de endereço IPv6, unicast, multicast e ncast. Unicast, a mensagem é mandada para um computador, uma interface. Multicast para um grupo. E ncast, que se encaixa naquela categoria onde computadores ou servidores vão ter o mesmo endereço IP ncast, só que o envio para a máquina desejada ou servidor desejado vai ser de acordo com a distância administrativa calculada pelo roteador. Certo? Aqui o cenário com o unicast, o envio para um servidor web de uma solicitação. Multicast, um servidor de IPTV transmitindo um canal de vídeo para uma série de clientes. E o Ncast, que é o mais clássico, seria a consulta a um servidor DNS. No Unicast, ele vai fazer a consulta diretamente àquele servidor DNS de acordo com o seu endereço IPv6 Unicast. No caso do Ncast, não. É medida a distância administrativa e aí ele vai procurar o mais próximo. E esses servidores DNS vão ter o mesmo endereço IPv6 Ncast, tá bom? Lembrando, isso aqui é apenas uma revisão do que a gente viu na aula passada. Aqui o cálculo das distâncias administrativas, demonstrado pela quantidade de roteadores até chegar no destinatário. Observem bem aí que os servidores eles têm o mesmo endereço IP Ncast. Os tipos de endereço IPv6. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem bem os endereços IPv6 e Unicast, destacando-se 3 tipos, certo? O Global Unicast, o Link Local e o Unique Local. Na verdade, os 2 primeiros são os mais destacados, é o que a gente vai trabalhar mais, tá bom? Um ponto interessante, pessoal, é o comprimento do prefixo IPv6. No IPv4 a gente tem aquela atribuição utilizando decimais, onde a máscara é calculada, ela é representada por exemplo, 255, 255, 2550 ou 255.000 e o seu respectivo prefixo, /24, /8. Não existe essa representação decimal no IPv6. O que existe é o comprimento de prefixo. E aí, esse comprimento de prefixo, ele vai definir a quantidade de bits na parte de rede de um endereço IPv6. E aí, na grande maioria das vezes, esse comprimento ele vai ser o /64. Tá certo? Apesar de ser permitido outros prefixos também. Ok? Mas o formato mais tradicional é esse que vocês estão vendo aí. O prefixo e o ID da interface. E aí uma parte é para a rede e outra parte é para o host, a identificação da interface dentro daquela rede, certo? Isso aí vai complicar um pouquinho mais porque também tem o campo de ID de subrede. Ok? Então, destacando aqui os tipos de endereço IPv6. Endereço Unicast Global. E aí uma dica para vocês é para vocês aprenderem essas siglas. Por quê? Porque o material da Cisco ele faz realmente uma verdadeira sopa de letrinhas. Ele fala de GUA, ele fala de LLA muitas e muitas vezes. GUA, pessoal, seria o Global, certo? G, Unicast, U, e o termo em inglês address, endereço. Já o LLA seria Link Local Address, tá bom? Decorem melhor, aprendam isso aí para vocês não terem problemas na hora de estudar com o material, tá certo? O endereço Unicast Global, os chamados GUA, Global Unicast Address, são semelhantes ao endereço IPv4 público. São endereços são semelhantes ao endereço IPv4 público, sendo endereços IPv6 roteáveis e globalmente exclusivos, diferentemente do endereço de link local, que é o endereço
próprio da rede local que o dispositivo IPv6 ele vai estar, tá certo? E aí, gente, uma observação importante é que os prefixos eles têm faixas bem definidas. Por exemplo, o Global Unicast ele vai começar lá de 2000, 2.2./3. O que é que quer dizer /3? Quer dizer que os 3 primeiros bits do prefixo vão ser utilizados para endereçamento do Global Unicast, é o prefixo do Global Unicast. E aí, para a gente poder mexer, primeiro tem que fazer a conversão do formato hexadecimal para binário, tá certo? O Unique Local ele começa com FC00, com os 7 primeiros bits sendo utilizados para essa faixa, certo? O prefixo para essa faixa. O Link Local FE80/10, os 10 primeiros bits sendo utilizados para esse prefixo aí, para essa faixa atribuída ao endereço link local. E o multicast FF00, os 8 primeiros bits para esse prefixo aí, tá certo? E aí, pessoal, o link local, a gente viu ali, link local não, perdão, Unique Local, ele é traduzido como endereços locais exclusivos. E aí eu peço que vocês observem bem aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô, professor. Ok, qualquer dúvida, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, eu peço que vocês me avisem, tá bom? Esse assunto, como vocês sabem, ele é meio complexo, tem muita informação. Então, além da aula, vocês vão ter que estudar o material e, quem sabe, reassistir essa aula no YouTube, tá certo? Porque são muitos conceitos. E aí eu peço que vocês observem aqui, ó, a faixa do Unique Local, ela começa com FC00, 2.2./7. Isso quer dizer que os 7 bits aqui são utilizados para faixa do Unique Local. Isso quer dizer o quê? Que ele vai de FC00 até até FDFF. Por quê? Porque no processo de conversão aqui e isso é demonstrado no material, no processo de conversão binário, ele vai pegar os 7 primeiros bits para endereçar nessa faixa aqui. Então, essa faixa aqui ela vai ser reservada para os endereços Unique Locals. E aí os Unique Locals, pessoal, ou endereços locais exclusivos, eles são utilizados para endereçamento local que foge do escopo da rede local. Como assim? Um exemplo aqui que eu passei na aula passada. Digamos que a gente tem essa intranet aqui, certo? Ou seja, as redes dessa intranet não são roteáveis pela internet, tá bom? Ela pode até utilizar a infraestrutura pública de um provedor ou de uma concessionária, mas ela está protegida lá por um recurso de tunelamento ou uma VPN, não sendo acessível pela internet, tá certo? E aí é utilizado o endereço Unique Local. Esse é o contexto de uso desse endereço Unique Local. Ok? O endereço Unicast global, pessoal, como eu falei para vocês, ele é exclusivo e roteável pela internet. E aí um ponto importante, ele tem o prefixo global de roteamento, que é atribuído pelo provedor de acesso à internet, o ID da interface e o ID da subrede, ou o identificador da subrede, certo? Então esse /64 aí para a rede, no caso do endereço global Unicast, ele vai ser dividido aí 48 bits para o prefixo global de roteamento e 16 bits para a identificação da subrede. E o resto fica para a identificação da interface. Ok, pessoal? Aqui o endereço IPv6 de link local, certo? É um endereço local, não roteável. E aí, lá atrás, gente, a gente viu... Lá atrás não, agora há pouco. A gente viu que ele tem o comprimento de prefixo ou o tamanho de prefixo
barra 10. Isso quer dizer o quê? Que os 10 primeiros bits são utilizados para essa faixa de endereçamento, certo? Aqui, desse primeiro hexteto aqui. Ó, aqui eu tenho 4 bits, 4, 4 e 4, certo? 4, 4, 4 e aqui mais 4, ok? Como são utilizados 10 bits, eles estão aqui e aí eles vão variar, certo? Essa outra parte aqui, eles vão ser fixos, perdão, e a outra parte do hexteto ele vai variar de tudo 0 até tudo 1. E aí o endereço ele vai variar de FE80 até FEBF, tá certo? Então esse aqui é o segredo do comprimento de prefixo especificado nas faixas de endereço dos diferentes tipos de endereço IPv6. Certo? A gente viu a parte também no finalzinho de configuração estática, certo? E aqui a gente tem, ó, não tem segredo, pessoal. É a mesma coisa de endereçamento de IPv4, só que ao invés da gente colocar IP address, a gente coloca IPv6 address, tá bom? E aí, gente, esse endereço aqui, 2001 DB8, ele é muito utilizado no material da Cisco e em outros exemplos que vocês vão ver aí pela internet. E ele está destacado aqui, ó, se vocês puderem observar, é a última linha, 2001, perdão, 0DB8, reservado para exemplos e documentação. Então vocês vão encontrar muito essa faixa aqui nos exemplos do material da Cisco e outros tipos de material, inclusive nas nossas aulas também. Tá certo? E aí, gente, nós fizemos aqui um exemplo de endereçamento na aula anterior do endereço, no caso aqui, é o endereço unicast global, certo? E aí eu fiz esse endereçamento aqui para as duas interfaces gigabit 000 e 001, onde eu atribuí para a interface 000 o endereço 2001 DB8 a 4 A's mais um A, aqui representa tudo 0, no final 1/64. A mesma coisa aqui na interface gigabit 001, só que aí o identificador de subrede aqui, ao invés de ficar com A, ele vai ficar com B, certo? E é o primeiro IP válido. Aqui eu não estou mostrando a rede não, aqui eu estou mostrando a própria interface. Se eu fosse endereçar aqui as redes, certo? Seria tudo assim, tá certo? Eu não ia identificar a parte de ID interface, tá bom? E aqui no roteador, certo? Enable, show. Professor, Oi. aqui para mim tá mostrando o slide. Não sei se o senhor tá mexendo no Eita, packet perdão, 3. gente. Eu devia ter compartilhado a minha tela toda. Obrigado aí por avisar. Toda vez eu esqueço de compartilhar a tela toda com vocês e começo sempre com o slide. Mas vamos lá. Estão vendo aí minha tela agora, o Packet Tracer? Sim. Ok. Então, só para repetir o que eu tinha falado. Aqui eu não vou colocar o endereço da rede, eu vou colocar o endereço das interfaces, certo? Olha só, 2001 DB8 4A, dois pontos, representando o 0, certo? Esse A aqui vai ser 3 zeros do lado, só que ele está sendo omitido. 1. E aqui a mesma coisa, só que a subrede vai ser a B, tá bom? E aqui no roteador,
eu uso o comando show IPv6 interface brief, e aí ele vai mostrar a configuração de cada uma das interfaces gigabit, certo? Aqui eu também atribuí um endereço IPv6 de link local para as interfaces, inclusive o mesmo IP, mesmo sendo interfaces distintas, não tem problema, mas por questão de organização, o ideal é você colocar diferente. Então eu posso até mudar aqui e colocar 2, tá certo? E aí, gente, quando você faz a configuração, um protocolo chamado Slack, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Ele faz a atribuição do endereço global para a máquina do usuário. Está aqui o de link local, certo? E está aqui o endereço IPv6 do computador. A mesma forma aqui do lado. Bom, um outro ponto importante é a questão da configuração estática do endereço global no Windows, certo? Então, a configuração é a mesma coisa do IPv4. Você tem que apontar o prefixo que você vai utilizar e também apontar o Default Gateway. E aí, gente, o Default Gateway, ele pode ser um dos dois aqui, certo? Vocês vão observar que eu tenho aqui no computador o Default Gateway, o endereço de link local, mas ele também poderia ser o endereço Newcast global da interface aqui. Ele pode usar qualquer um dos dois. Ok? Existe uma política de boas práticas ou simplesmente usa um ou O outro? pessoal prefere utilizar o próprio link local porque ele é mais curto e no próprio material da Cisco ele aponta isso. Porque o endereço Unicast global ele vai ser mais longo, geralmente o link local ele é mais simplificado, como vocês podem observar aqui, tá bom? Continuando aqui, pessoal. E aí, gente, como eu tinha mostrado para vocês, além da configuração do endereço Unicast global, existe a configuração do endereço IPv6 de link local. E a diferença dele é que no final, e aí eu peço desculpa para vocês, que aqui no material da Cisco eles traduziram endereço em português. O comando não é esse, certo? Então a diferença que a gente vai ter aqui na configuração do link local é que no final você coloca link local e aí ele faz a configuração, tá bom? Vamos fazer aqui um teste. Eu tenho aqui esses computadores, certo? E aí eu vou configurar o link local na interface gigabit 00 e a interface gigabit 01. Continuando aqui, viu, pessoal? Deixa eu só entrar aqui no Packet Tracer. Interface gigabit 0/0/0 IPv6 address. Colo aqui. E aí no final eu coloco o link local.
no shutdown. Ok? E aí eu vou na interface gigabit 001 e aí coloco o outro endereço IPv6 de link local que está em outra subrede. Vamos verificar aqui as interfaces. Show. Olha que estranho. Certo? Então vocês vão observar aqui que ele tem 3 interfaces. As interfaces elas estão configuradas com o endereço de link local. Vou fazer um teste de ping aqui. Primeiro eu vou pingar para a interface gigabit 00. Só ver aqui a configuração, certo, pessoal? Só um instante. Engraçado, eu tinha feito o teste antes e tinha dado certo. Só um instante, viu, gente? Esses problemas técnicos acontecem. Será que eu tinha... Deixa eu trocar aqui a computador. Pode ser algum bug. Deixa eu fazer o teste aqui. Professor, nesse cenário, não é necessário configurar o gateway nas máquinas? É verdade, sim. Deixa eu colocar aqui automático. E para isso eu preciso estar com o GUA configurado. Aqui eu só vou conseguir me comunicar. Obrigado, bem observado. Aqui eu só vou conseguir me comunicar diretamente com as outras estações. Então, por exemplo, aqui. Se eu for mandar um ping de uma estação para outra. E aí vamos aqui para esse primeiro cenário aqui para vocês observarem, tá bom? Aqui já está tudo bem configurado, ok? E aí eu vou mandar um ping para essa interface aqui.
FE80. Ok? Um ponto importante, pessoal, é que a comunicação de link local, ela não é roteável, tá certo? Para fora da rede. Então, se eu tivesse outro IP aqui diferente, essa mensagem não iria chegar. Por isso que eu posso usar o mesmo IP aqui, tá bom? Obrigado aí, viu, Silas, pela... Foi Silas que falou, não foi? Foi sim, professor. Valeu. Obrigado aí, viu? Senão eu ia acabar quebrando a cabeça sem necessidade. Ok, gente? Então, só um instante, viu, pessoal? Deixa eu só tirar o meu cachorro aqui do quarto, só um instantinho. Né? Ok, pessoal, continuando. Certo? A gente viu a parte de endereçamento estático e agora a gente vai ver a parte de endereçamento dinâmico do endereço Global Unicast, tá certo? Então, esse endereçamento dinâmico, ele é obtido através de um protocolo chamado ICMP versão 6, e ICMP é o assunto do nosso próximo capítulo, por meio de duas mensagens, tá bom? Uma mensagem chamada RS, que seria a solicitação de roteador, que ela é enviada pelo dispositivo, pelo host, para descobrir roteadores IPv6, e uma mensagem de anúncio de roteador, certo? Que é enviada pelos roteadores para informar os hosts como obter o endereço Global Unicast de maneira dinâmica, tá certo? Então, os termos em inglês seria Router Solicitation e Router, acho que é Advice, Router Advice. E aí, o roteador, primeiro a estação vai mandar a solicitação de roteador e depois o roteador vai mandar um anúncio de roteador para atribuir dinamicamente esse endereço Global Unicast, tá certo? E aí vocês podem observar, tá em inglês, mas essa explicação ela tá bem didática. O computador A, ele vai mandar a solicitação de roteador e o roteador vai mandar o Router Advertisement, E aí, além do endereço Global Unicast, outras informações também podem ser fornecidas pelo anúncio de roteador. Prefixo de rede e comprimento do prefixo, o gateway padrão, além de endereços DNS e nome de domínio. Só que essas informações aí vão variar de acordo com o método de configuração do endereço Global Unicast que está sendo utilizado. E aí existem três métodos que podem ser utilizados, pessoal. O SLAAC, tá bom? Traduzindo para português, configuração automática de endereço stateless, SLAAC com servidor DHCP versão 6 stateless e o DHCP stateful. E aí vocês me perguntam, o que seria stateless e stateful? E aí vários materiais o pessoal dá esses conceitos, só que eles não diferenciam. E aí esses termos, gente, estão em inglês. Stateless, less significa sem e full significa com. E state significa estado. Então é sem estado e com estado. Esses termos eles vão fazer referência à forma como a configuração é feita em uma rede IPv6. No stateless, certo? A configuração vai ocorrer sem a necessidade de manter um estado ou informações de configuração dentro de um contexto de centralização. Ou seja, no Slack, que
que é um protocolo stateless, certo? Não existe a necessidade de de um servidor DHCP para fazer essa atribuição, ok? Diferente do stateful, onde existe uma entidade central centralizando tudo, no caso o servidor DHCP, certo? Então, stateless sem o servidor DHCP e o stateful com o servidor DHCP com esse serviço centralizado para atribuição dos endereços, tá certo? Agora a gente vai ver cada um dos métodos. O Slack, configuração automática de endereço stateless, ele vai permitir que seja configurado o endereço unicast global às estações sem a necessidade do DHCP versão 6, ok? Obtendo essas informações a partir do anúncio de roteador do roteador local. Não é necessário o servidor DHCP versão 6, tá bom? E aí é criado a partir da mensagem de anúncio de roteador, que é essa daqui que a gente viu agora há pouco. A partir dessa mensagem é obtido o endereço unicast global. E aí a estação cliente vai usar essas informações do aviso de roteador para criar seu próprio endereço unicast global, onde existem duas partes do endereço. O prefixo, certo? Que é anunciado na mensagem do aviso de roteador, e o ID da interface. O ID da interface, pessoal, ele vai usar um método chamado EUI64, que é um método que usa o MAC address da estação para atribuição desse ID de interface, certo? Além desse método, também existe outro método que vai atribuir aleatoriamente esse ID de interface de 64 bits. Eu vou entrar com mais detalhes mais na frente, tá bom? Ok? Então aí um resumo do método Slack. É enviada a mensagem de anúncio de roteador, certo? E aí tem os dois campos, o prefixo, e aí o prefixo já está definido aqui com aquele endereço para exemplo, certo? E a parte de ID da interface por meio desse protocolo chamado EUI64 ou a geração aleatória do número de 64 bits, ok? O segundo método é o Slack com o DHCP stateless ou DHCP sem estado. Como assim? Os dois métodos são utilizados. O Slack vai usar o Slack vai permitir que a estação, por meio dessa mensagem de aviso de roteador, crie seu próprio endereço global unicast, como a gente viu aqui, só que outras informações, como o endereço de um servidor DNS, o nome de domínio, elas vão ser atribuídas ao servidor DHCP versão 6. Ok? Nesse caso aí desse método, o local link address, aquele endereço de link local, esse aqui, esse cara aqui, certo? Ele vai ficar como... Só um instante, viu, gente? Toda vez que eu saio, ele sai do slide que eu tava. Ele vai ficar como gateway padrão. Em resumo, gente, nesse cenário, o Slack é usado para configurar automaticamente o endereço unicast PV6, mas um servidor DHCP versão 6 é utilizado para informações adicionais, como localização como atribuição do IP do servidor DNS e nome de domínio, tá bom? Aqui um resumo desse segundo método, a mensagem de roteador e o DHCP, a solicitação DHCP versão 6. E por último, o DHCP versão 6 stateful. Nesse caso aí é utilizado um servidor DHCP. É necessário um servidor DHCP versão 6 configurado. Tá bom? Todas as informações, inclusive endereço de servidor DNS, nome de domínio, ele é provido pelo servidor DHCP versão 6. E aí, quando utilizar cada um, gente? Alguns cenários hipotéticos aqui. O Slack em uma rede doméstica com vários dispositivos,
Por quê? Simplicidade e facilidade de configuração. Segundo caso, Slack com servidor DHCP versão 6 stateless em um ambiente corporativo. Por quê? Permite que os dispositivos obtenham informações adicionais, como o servidor DNS, sem a necessidade de atribuição de endereço pelo servidor DHCP versão 6. Então, a parte de Unicast Global ela fica pelo Slack e a parte de descoberta de outras informações fica do servidor DHCP versão 6. Já num cenário onde é necessário ter controle total sobre a atribuição dos endereços IPv6, além de outros parâmetros de configuração, como essa parte do endereço DNS, o DHCP versão 6 Stateful, ele é preferido. A escolha desses métodos aí, certo? Vai depender dos requisitos específicos de cada rede. Vai depender do cenário, tá bom? Inclusive pode ser combinado esses métodos aí em partes específicas da rede que vocês estão configurando. Pessoal, até agora tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Eu sei que é meio chato, Sim, eu sei estamos. que tem muitas informações, mas se for necessário eu peço que vocês reassistam a aula, tá bom? Certo. Agora, aquele processo, pessoal, de geração do ID da interface. O prefixo já está definido, tá certo? Lembram aqui, ó, o prefixo já está definido. Prefixo do Unicast Global, ele vai ser definido pelo provedor de acesso à internet, tá bom? Já a interface o ID da interface, ele vai ser definido de duas formas. Uma, utilizando o EUI64, ou por meio da geração aleatória de um valor de 64 bits. Certo? Então, nessas duas formas aí, ou com o Slack, ou segundo o método Slack com DHCP versão 6, é necessário essa técnica, tá bom? E aí, falando do EUI64, lembram do MAC address que ele tem 6 campos em formato hexadecimal, 24 bits e 24 bits, totalizando 48 bits. Os 3 primeiros campos é o chamado OI, identificador organizacional exclusivo, é do fabricante. E já os 24 bits ficam por último, ele é uma especificação das interfaces daquele fabricante cujos 24 bits primeiros eles são fixos, tá bom? E aí o EUI64 ele vai usar o MAC Ethernet, inserindo outros 16 bits no meio desse endereço MAC para criar o ID de interface, para criar o ID de interface 64 bits. OK? E aí o ID de interface resultante desse processo EUI64, ele vai ser composto de 3 partes. O OI de 24 bits do MAC, do cliente, certo? Do OI, do identificador organizacional, mas o 7º bit ele vai ser trocado. Se for 0 vai ser 1 e se for 1 vai ser 0. Além do mais, é inserido o valor de 16 bits FFFE. E aí, no final, os 24 bits do MAC do cliente, a outra parte aí, certo? Ela vai ser inserida no final. E aí, tomem como exemplo essa figura aqui. Nós temos o MAC address original, vocês podem observar ali em cima. FC9947, essa é a parte do OI, do fabricante, e o identificador do dispositivo, 75CE é 0. Primeira parte, o endereço MAC é dividido, ele vai ser convertido aí para binário, ok? Segundo, vai ser inserido o FFFE no meio, como vocês podem observar aqui, ó. Toda vez ele volta. Só um instante, viu, gente? Pronto. Aqui no meio, vocês podem observar que está sendo inserido o FFFE. Depois, o 7º bit vai ser invertido.
Ó, foi convertido de hexadecimal para binário, o sétimo bit vai ser invertido. Era FC de início, virou FE no final. Então, o MAC address original é FC994775CE é 0, 48 bits, certo? E aí, a interface é o i64 modificada, baseada no MAC address, vai ficar FE 9947, FFFE 75CE é 0. Ok? Então, o endereço unicast global, a parte ali da interface, ela vai ser resultante a partir do MAC address da máquina do usuário, tá bom? Só que o uso do EUI64, ele traz alguns problemas de segurança pessoal. Por quê? Porque a partir dele é possível descobrir o MAC address da máquina. Então, se por acaso alguém descobrir isso aí, ele pode fazer alguma coisa de spoofing, utilizando o MAC address do usuário, capturar dados, ok? Então, o sistema operacional Windows, desde o Windows Vista, ele não usa mais o EUI64. Ele vai atribuir dinamicamente esses 64 bits para o ID de interface, tá bom? De fato, se vocês forem observar aí no Packet Tracer, ele vai mostrar o EUI64. Mas se vocês usarem o comando ipconfig/all no prompt de comando do computador de vocês, não vai ter nada a ver com o MAC address, o endereço, a parte de ID de interface do IPv6 de vocês, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então, esse trecho aqui, ele fala exatamente do que eu estava falando agora, do que eu estou falando agora. Por questões de segurança, certo? No Windows, pelo menos, é utilizada a interface gerada de forma aleatória, certo? A gente falou endereçamento estático dos GUAs, Unicast Global, endereçamento estático Link Local, depois endereçamento dinâmico do Unicast Global, agora endereçamento dinâmico das Link Locals, certo? Então, eles podem ser configurados dinamicamente, lembrando o prefixo /10, quer dizer o quê? Que o prefixo ele vai variar. E aí a gente vem lá atrás, como eu tinha mostrado para vocês. Só um instante. Ele vai variar de FE80 até FEBF. Por quê? Esses prefixos aqui eles são fixos, só que esses daqui eles vão variar de 0 até tudo 1. Ok, gente? Esse campo aqui é da identificação de subrede, certo? E aí, o link local, pessoal, ele pode ser configurado da mesma forma que o endereço Unicast Global, com o EUI64 ou com o valor aleatório de 64 bits. E aí, gente, os roteadores da Cisco, eles vão criar automaticamente o endereço de IPv6 de link local quando o Unicast Global ele é atribuído à interface. Ok? Então, por padrão, esses roteadores eles vão usar o EUI64 para gerar o ID de interface de link local nas interfaces IPv6. Aqui, pessoal, nessa figura, vocês têm o link local, certo? Gerado por meio do EUI64 e aqui o MAC address 7079 B392. E aqui vocês podem observar o sétimo bit ele foi alterado, então de 7079 ficou 7279 e aqui o FFFE no meio. OK? Tratando agora dos endereços multicast IPv6. Bom,
Os endereços multicast IPv6, eles começam com o prefixo FF00/8, quer dizer o quê? Que os 8 primeiros bits são utilizados para endereçar, são fixos, certo? E o resto é utilizado no range, tá bom? Existem 2 tipos de endereço IPv6 multicast. Multicast conhecido e de nó solicitado. Endereços multicast IPv6 conhecidos. E aí, lembrando do multicast. Multicast, ele substituiu o broadcast do IPv4, certo? E o multicast, um grupo de estações, elas vão receber aquela informação. E é uma observação importante. O endereço multicast só pode ser endereço de destino, não de origem, tá bom? Origem é o quê? É uma estação só. Não faz sentido você ter um grupo mandando mensagem para um outro grupo. Vai ficar dentro do contexto das redes de computadores, isso não faz sentido, tá certo? Bom, e aí, gente, existem 2 grupos multicast de IPv6 conhecidos. FF02 no final 1 e FF02 final 2. FF02 final 1, grupo multicast de todos os nós, ou all nodes em inglês, certo? Que vai habilitar dispositivo ou nós da rede, certo? E aí ele vai ter o mesmo efeito que o endereço broadcast do IPv4. E o grupo multicast de todos os roteadores. Esse é um grupo multicast ao qual todos os roteadores IPv6 vão se juntar. Um roteador se torna membro desse grupo quando ele é ativado por meio do comando de configuração IPv6 Unicast Routing, certo? E aí vocês podem observar os dispositivos habilitados para IPv6 enviam as mensagens ICMP versão 6 RS, solicitação de roteador, para o endereço multicast de todos os roteadores. A mensagem de solicitação de roteador solicita a mensagem de aviso de roteador do roteador IPv6 para ajudar o dispositivo em sua configuração de endereço. O roteador IPv6 responde com uma mensagem de aviso de roteador conforme mostrado. Já o endereço multicast não solicitado, pessoal, ele é parecido com o endereço multicast de all nodes. Só que ele tem uma particularidade interessante. Ele vai usar somente camada 2. Como assim? O endereço multicast não solicitado ele é mapeado para um endereço multicast Ethernet especial. Esse endereço permite que a placa de rede Ethernet filtre o quadro examinando o MAC de destino sem a necessidade de envolver camada 3 nesse processo. Como assim? Por exemplo, endereço IPv6 multicast FF02 ABCD 1234 enfim, eu não vou falar tudo não. É feito um mapeamento para o endereço MAC Ethernet, onde existe um endereço multicast Ethernet que a faixa é de 3333, onde ele vai ser combinado com o endereço IPv6 multicast, ok? O host de origem ele vai encapsular os dados da mensagem e vai definir como endereço de destino o MAC Ethernet que ele foi calculado aqui. Quando essa mensagem é enviada, fica tudo em camada 2, tá bom? E aí, no exemplo dado, o host de origem vai usar o MAC 3333, ABCD, etc., como destino para enviar a mensagem para esse grupo aqui, FF02. E aí, a mensagem só vai chegar naqueles dispositivos que fazem parte do multicast. E o multicast do IPv6 ele não é utilizado. Vai ser utilizado esse multicast mapeado para esse endereço multicast Ethernet especial. Eu sei, pessoal, que essa parte aí acaba complicando um pouco, tá bom? Mas agora vai ficar mais fácil. Uma boa notícia para vocês. Subrede no IPv6, ela é mais fácil da gente utilizar do que no IPv4. A gente não precisa quebrar muita cabeça. Por quê? E aí vocês podem observar aí, ó, o IPv6 ele foi projetado com a subrede em mente.
Então, na parte do endereço global, tá bom? Existe o campo de 64, ó, rede 64, ID de interface 64. Nesse contexto, 48 bits, prefixo global de roteamento, atribuído pelo provedor de acesso à internet, e os 16 bits restantes são para identificação da subrede, tá bom? Bom, 2 elevado a 16. Então, um endereço de 128 bits, que é o caso do IPv6, ele pode suportar hosts e subredes muito mais suficientes para qualquer problema que você vai ter, para qualquer esquema de endereçamento que você vai ter. Então, conservação ou desperdício de endereço não é problema. Então, não existe essa necessidade de você estar quebrando a cabeça na divisão de subrede como no IPv4, certo? Então, por atribuição, ok? As subredes no IPv6, elas são incrementadas de 1 em 1 lá no ID de subrede. Observem aqui, ó. 48 bits, prefixo global de roteamento, 16 bits, 4 campos, né? ID de subrede e o resto o ID da interface. Então aqui vocês vão observar, ó, o exemplo do prefixo 2001 db8 ACAD barra 48, por quê? Porque são 48 bits para o prefixo de roteamento global. Subredes 16 bits, certo? 2 elevado a 16 vai permitir 65.536 subredes. E aí, por convenção, elas são nomeadas de uma em uma aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem 13 subredes, pessoal, com 65.534 hosts, tá certo? E aí, a tarefa do administrador de redes é organizar isso aqui por convenção com a numeração decimal subindo de 1 em 1. Ah, mas se por acaso for um link LAN entre um roteador 1 e o roteador 2, entre o roteador 1 e o roteador 2, não vai haver desperdício, não vai haver problema como no IPv4? Mais uma vez, existe uma quantidade tão grande de endereços, certo? Que não há problema, ok? Nesse caso aqui foram criadas 5 subredes. Certo, pessoal? E observem aqui a nomenclatura de cada uma. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 subredes alocadas, dá 65.536 subredes disponíveis. Tá bom? Aqui a atribuição das subredes em cada uma das interfaces. Observem bem, interface gigabit 000, 001 e aqui a interface serial 010. E aqui as atribuições. Gigabit 000 é só a atribuição de endereço IPv6 normal e aqui está a identificação da subrede. Identificação da subrede, da mesma forma que a gente fez a atribuição dos endereços de unicast global lá atrás, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Com isso a gente encerra IPv6, tá certo? Eu sei que é muito conteúdo, tá bom? Mas eu recomendo a vocês que vocês revisem a aula, revisem também o material, tá certo? Ao longo do capítulo, existem várias práticas do Packet Tracer para vocês fazerem a configuração IPv6. Não tem segredo, gente, é só seguir o que tem lá no material, identificar as interfaces, tá certo? Tem a particularidade lá do link local, as atribuições de subrede, tem que seguir essa lógica que eu mostrei aqui para vocês, mas não tem problema não. A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas ele não é tão complicado assim. Tá certo, pessoal? Me deem uma sinalização aí que vocês estão me ouvindo.
Ok, professor. É um conteúdo bem complexo. Vai precisar reforçar, assistir a aula novamente para reforçar na hora Ok. de fazer a prova. Ok. Gente, deixa eu encerrar. Não, eu ia encerrar a gravação, mas eu vou passar os avisos aqui para vocês antes, tá bom? Deixa eu só parar aqui a apresentação, deixar de compartilhar minha tela com vocês. Gente, lembrando que nesse sábado nós vamos ter aula prática lá no campus Campina Grande e também aula prática no campus João Pessoa, tá bom? Quem for ter aula prática no campus João Pessoa, a partir das 8h30 da manhã, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dificuldade para entrar no campus, vocês podem falar comigo ou com o professor Pedro Filho, tá certo? A gente vai ter mais 2 semanas de aula antes de encerrar as atividades desse ano, tá bom? Nós teremos aula na semana que vem, na quarta-feira, dia 13, e também no dia 20. E aí, quais são os assuntos que a gente vai ver? Semana que vem a gente vai ver a parte de ICMP e o início de camada de transporte, tá certo? E no dia 20 a gente encerra a parte de camada de transporte. Depois disso, se eu não me engano, só vão faltar 3 capítulos, certo? Camada de aplicação, fundamentos de segurança de rede e criação de uma rede pequena, que vão ficar para o próximo ano. A gente vai ter, pessoal, um recessozinho aí bastante interessante em termos de tamanho, onde as nossas aulas vão voltar no dia 17 de janeiro, ok? E o que é que eu vou fazer? Na semana que vem, eu vou abrir a próxima prova, certo? Que vai contemplar toda a parte de endereçamento IP, mas eu também vou habilitar novamente as atividades anteriores. Eu vou deixar as atividades anteriores todas habilitadas até a metade de janeiro, pessoal, até a volta das nossas aulas. Por quê? Quem tirou nota baixa em alguma avaliação pode refazer. Quem está atrasado pode refazer, tá certo? Fazendo isso para quê? Para quem tiver atrasado no conteúdo, aproveitar o período das férias para entrar em dia. Ficou claro isso aí, pessoal? Ok, professor. Ficou sim, professor. Ok, deixa eu só encerrar aqui no OBS, tá bom?